Quem somos nós, imitadores de Cristo, que não servimos a obra dele? Então essa palavra falou fortemente ao meu coração, porque nos dias de hoje nós deixamos de se compadecer com o próximo. Pelas fatalidades que vêm acontecendo, os crimes, até o nosso cotidiano, às vezes nós deixamos de se compadecer com o próximo. No texto vem dizendo que Deus socorre os necessitados que clamam a Ele, porque isso, desprezar o pobre, é insultar a Deus. Então ele vem dizendo que a maior virtude que nós temos é realmente se compadecer com aquele que necessita. Paulo diz que devemos imitar a Ele porque Ele imita o Cristo. Então nós temos que imitar Cristo, o que Cristo fez na terra, as virtudes que Deus tinha. Aleluia, Um dos princípios que Deus tinha justamente era se compadecer, ter compaixão para o próximo. Jesus, quando Ele curava, Ele não via raça. Jesus, quando Ele curava, Ele não via cor, Ele não via etnia. Ele estendia a mão àquele que Ele via necessitado, àquele que precisava ser curado, e o curava. Então nós, como cristãos nos dias de hoje, justamente nos dias que nós estamos, nós temos que estender as nossas mãos também. Estender a mão ao próximo. Eu falo que nós se alimentamos quando estamos na igreja da teoria, da fé teórica, nós nos alimentamos do Espírito e às vezes nós guardamos essa teoria para nós. Mas é necessário que coloquemos a nossa fé em prática. E colocar a fé em prática é justamente aplicar os princípios de Deus na nossa vida, os princípios que Deus deixou para nós. Quantas vezes a Bíblia diz que quando nós ajudarmos aquele que está necessitado, quando nós ajudamos aquele que precisa fazer a obra de Cristo, as demais coisas serão acrescentadas nas nossas vidas. Mas nós não devemos fazer essas coisas baseadas naquilo que vamos receber, e sim naquilo que Jesus deixou para nós, que é praticar o bem. Glória a Deus, aleluia. Os nossos olhos cristãos, a régua é bem maior. Deus. As pessoas olham do mundo e falam, realmente, se ele está ajudando ou não. A primeira coisa que ele olha, ele é crente. Se eu estou passando na rua, se eu estou caminhando na rua, alguém me estende, precisa de mim, me estende a mão e me peça, se eu passo direto, a primeira coisa que a pessoa vai falar é, esse aí não é crente não. Esse aí... Mas se eu estou andando na rua, uma pessoa que precisa de mim estende a minha mão, eu como imitador de Cristo estendo a mão de volta para ela, essa pessoa vai olhar, é verdadeiramente há o semblante de Cristo nele. Glória a Deus, aleluia, isso que Jesus. Cristo nos ensina na Bíblia, é você se compadecer com o próximo, de você se encher do Cristo, mas não guardar Cristo para si, de você transbordar para as pessoas que estão precisando. Deus, aleluia. O próximo não é aquele que está na igreja, o próximo não é aquele que está bem. Ajudar o próximo é isso, o próximo é aquele que realmente está necessitado. Porque você estender a mão para a pessoa que está bem, que vai te recompensar, é fácil. Mas você estender a mão para aquela pessoa que não tem nada, que às vezes você vai ajudar e ela não vai ter nada para te dar em troca, isso sim é seguir Jesus, aleluia. Glória a Deus. Os que Cristo nos deixou. O texto vem dizendo logo a mais que, por outro lado, ter compaixão dos necessitados é uma atitude que honra o Senhor. O sistema do mundo busca honrar os ricos, mas Deus se agrada de quem honra os pobres. Glória a Deus. Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, que nos recompensa pelo bem que fazemos. Ou seja, mais uma vez o texto vem dizendo que se nós estendermos as nossas mãos, se nós se compadecermos com próximos, as demais coisas não serão acrescentadas nas nossas vidas, nós seremos abençoados. Eu creio, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Se você não sendo fiel a Deus, se você não sendo fiel aos princípios de Deus, Ele não vai ser fiel com você, isso não existe. Porque a palavra de Deus ela é inerrante, ou seja, ela não erra, ela não tem curva. Então, se Ele disse que Ele será fiel com você, se você for fiel com Ele, Ele vai ser fiel contigo. Glória a Deus, Mas muitas vezes nós aleluia. estamos cheios das coisas do mundo, nós estamos cheios das coisas corriqueiras, que às vezes a gente vê o irmão passando necessidade, mas não ajudamos. Quantas vezes nós passamos na frente de alguém que estava passando e às vezes, em vez de ajudar, nós apontamos o dedo, nós julgamos, não, essa pessoa está na droga, essa pessoa está na bebida, não vai dar em nada. Mas por outro lado, se nós estendemos a mão sem julgamentos,
para que ela verdadeiramente veja o semblante de Jesus em nossas vidas. Muitas pessoas serão impactadas pelas boas obras que nós fazemos, não só pela palavra, mas por ações. Não só para eu vir pregar, mas pelas ações que eu fizer com as pessoas que estão no mundo, porque elas sim merecem, elas sim precisam de merecer e ninguém merece. Um dos maiores ensinamentos que Jesus deixou para nós foi justamente o amor ao próximo. Eu verdadeiramente levo uma palavra no livro que diz que os ensinamentos, toda a lei de Deus, a lei de Moisés do Velho Testamento, a lei da graça é baseada no amor, porque se já existiu uma lei, quer dizer que Jesus não queria que você fosse no caminho errado, ou seja, ele teve amor contigo. Porque ele ensinou o caminho certo que devíamos seguir. Então ele teve amor por você e não deixou que você caísse no buraco. Mas é necessário que você leve esse amor que Jesus trouxe para você para frente, que leve o amor de Cristo àquelas pessoas que estão precisando, que leve a palavra de Jesus. Às vezes a pessoa se compadece não é só do bem físico, às vezes a pessoa não se compadece da riqueza, mas sim também do bem espiritual. Às vezes falta, há um vazio nessa pessoa, ela não sabe o que é, ela está precisando de ajuda, e às vezes esse vazio é Jesus. E às vezes uma palavra amiga que você dá, uma mão que você estende, verdadeiramente mostra a compaixão que carrega Cristo com você. E aquela pessoa impactada. Pode ser que o clamor daquela pessoa e você seja um milagre na vida dela. Deus está usando você. Deus usa as pessoas para realizar milagres e obras. Às vezes aquela pessoa levantou um clamor com um prato de comida. Às vezes aquela pessoa levantou um clamor com uma palavra amiga. E Jesus vai usar você. Mas é necessário que você aceite, você estenda a mão, você siga os princípios de Cristo. Porque se nós formos seguir os princípios dos homens, nada faríamos com o outro, porque o homem é egoísta, ele leva tudo para si. Você não estenderia a mão para ajudar ninguém. Mas se você estendeu a mão para ajudar, se passou na sua cabeça que você vai ajudar aquela pessoa, isso já é Deus agindo na sua vida. Porque a palavra de Deus diz que nada que é bom vem do homem, tudo que é bom vem de Deus. Então se você já se compadeceu com aquela pessoa, isso vem de Cristo, e às vezes é Cristo te glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus, tu és fiel, Pai. Que seremos recompensados na ressurreição dos justos. E segundo o apóstolo João, quem possui bens materiais e não ajuda o irmão, não pode dizer que ama a Deus. Como disse o salmista, bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, e o Senhor livrará do dia mau. Aleluia! Então é com adoração, às vezes quando eu ajudo o próximo, eu estou praticando a obra de Cristo. O bispo Abner Ferreira, que é um dos bispos da Madureira, ele diz que possuir riquezas pode ser uma coisa negativa ou positiva. Isso depende de como ela está sendo utilizada. Nós devemos acumular riquezas, não é na terra, é acumular riquezas no céu. Acumular riquezas aonde verdadeiramente herdaremos para todos os tempos. Verdade. As riquezas aqui na terra, as taças corrompem. O tempo leva as riquezas, mas as riquezas do céu nada leva. Então que a gente faça a obra de Cristo, que a gente faça a obra de Jesus nos dias de hoje, para que nós possamos adquirir a herança dos reinos do céu. Glória. Mas essa herança é adquirida através dos princípios que colocaremos em nossas vidas. Não adianta nada eu vir para a igreja orar, eu vir para a igreja pregar, eu entoar louvores a Jesus, mas o irmão que está ao meu lado, ele está passando por uma necessidade e eu não tenho uma palavra amiga para ele. Às vezes nós, é normal do ser humano, às vezes nós levantamos o nariz de massa, às vezes nós levantamos tanto a cabeça que não conseguimos olhar para baixo, olhar para a pessoa que está precisando. Mas você tem que entender que Deus um dia te tirou daquele lugar. Deus um dia usou alguém para entrar em contato com você e te dar uma mão amiga. Deus um dia usou alguém para chegar e estender algo que você estava precisando. E hoje Ele quer usar você. Glória a Deus. Prostrar aos pés de Jesus. Jesus, aleluia. Prostrar aos pés de Deus e dizer: Jesus, eis-me aqui, eu quero fazer a tua obra. Glória a Deus, aleluia. Eu quero propagar a história de Cristo, eu quero propagar o amor de Cristo. O amor que me comoveu, o amor que um dia me converteu, eu quero propagar esse amor às pessoas que estão no mundo afora. Amém. Glória a Deus.
Quantas vezes a palavra de Deus diz que a herança que nós temos aqui é as almas que nós convertemos. Então, se eu estou aqui pregando, se eu estou aqui ensinando e as almas não se convertem, de nada adianta. Porque a maior herança que eu tenho é converter uma alma para Cristo. E às vezes essa conversão vem de uma boa obra, não só de uma pregação. Às vezes eu estendo a mão para o amigo, eu dou uma cesta básica e isso mostra a obra de Cristo na minha vida. E a partir daquele momento a pessoa vai ser convertida a Cristo por uma obra que eu fiz, inspirada por Deus. Mas eu tenho que abrir a minha mente, abrir o meu coração e dizer que eu quero servir e ajudar o meu próximo. Aleluia! Diz, ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Glórias! Aleluia, Jesus! Será que nós estamos amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos? Porque às vezes nós nos amamos demais. Às vezes nós guardamos as coisas demais para nosso coração. John Wesley foi um grande herói da fé. Pregou como grandes teólogos da época. Só que a herança que ele ganhou é lembrada até os dias de hoje, porque ele não só pregou, ele fez a obra, ele foi atrás, ele praticou a comunhão entre os irmãos. É isso que vai ficar para as próximas e próximas gerações. Verdade. A comunhão que nós fizemos aqui, é as obras que nós fizemos no mundo, é como vamos impactar o mundo através da mensagem de Cristo. A palavra de Deus vem dizendo que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade de Cristo é a fé praticante e devemos praticar a nossa fé. Devemos sair da teoria e praticar a fé da qual nós nos convertemos. O texto vem dizendo que Deus não se esquece Deus não se esquece daquele que socorre o próximo. Quando você faz uma boa obra para quem está necessitado, você pratica o princípio de Cristo, Deus não vai se esquecer de você. Porque verdadeiramente você serviu a obra dele. O texto vem dizendo que os que necessitam do socorro do Senhor não serão esquecidos. E do mesmo modo, Deus também não se esquece dos que abençoam o próximo. O autor da carta dos Hebreus ressalta que Deus não é injusto. E Ele não se esquece nem do trabalho, nem do amor de quem socorre os santos. Ou seja, se você estender a mão para o próximo, se você socorrer aquele que está necessitado, Deus não vai esquecer de você. As bênçãos também chegarão à sua porta, as bênçãos também chegarão à sua vida, mas primeiro você precisa praticar aquilo, cultivá-lo aqui no seu coração e levá-lo para fora. Satanás está aqui para julgar realmente as pessoas do mundo. Então essas pessoas que estão no mundo afora, elas são julgadas o tempo todo por Satanás. Ah, você não vai conseguir, você é como mais qualquer um. Você está na droga, você está na bebida. Vamos ser mais como Jesus, não vamos julgar, vamos estender a mão àquele que está necessitando. Eu falar, ei, eu sei que você está no pecado, assim como eu estou no pecado, mas eu tenho uma boa nova para você. Jesus pode. Eita glória! Glória a Deus, aleluia! Transformar a sua vida como Ele transformou um dia a minha. Aleluia, Deus! A nossa vida tem que ser um exemplo de Cristo nas pessoas do mundo. A nossa vida tem que ser algo que as pessoas olham e vejam que transformam pelo exemplo de Cristo. Verdadeiramente eu sou uma pessoa cristã, verdadeiramente eu sou uma pessoa que segue os princípios de Jesus. Por quê? Porque ela me ajudou quando eu mais necessitei. Porque quando eu estava no meu ritmo, eu fiz uma oração e no dia seguinte ela me estendeu a mão e eu creio que foi Jesus que foi mesmo. Mas é necessário que cada vez mais eu quebre o orgulho do meu coração, eu quebre o orgulho da minha alma e me compadeça verdadeiramente ao próximo. Eita! Me compadeça verdadeiramente aquela pessoa que está precisando. Porque o problema ele tem urgência. E às vezes quando eu não me coloco no próximo, eu vou deixando para depois, e para depois, e para depois. Mas o problema ele tem urgência. A fome ela é urgente, a sede ela é urgente, a fome de Jesus ela é urgente. Então eu tenho que me colocar no lugar do próximo e entender que o meu desejo de adorar, o meu desejo de ajudar essa pessoa também tem que ser urgente. Deus vai usar de grandes formas se eu entregar os princípios que Ele tem na minha vida. Às vezes o que você está pedindo aqui para Deus te use, às vezes o que você está pedindo aqui para Deus fale pela sua boca. Mas para que isso aconteça, você tem que cultivar os seus princípios e mais do que nunca, fazê-los reais na sua vida.
não só de forma teórica, mas de forma prática. Entender os princípios de Jesus. Entender o que Ele quis deixar para você, o que Ele quis deixar para nós. Qual foi o legado de Jesus? Ele firmou a sua igreja na terra justamente para que nós ajudemos aquele que está necessitado. Ele firmou essa igreja na terra para que nós buscamos a alma que está no mundo. E essa alma, muitas vezes, ela nem sabe que ela precisa de ajuda. Mas nós identificamos o problema e nós estendemos a mão e aí ela verdadeiramente reconhece, eu não sabia o que era esse vazio, mas agora eu sei, era Jesus Cristo. E através do irmão que veio e estendeu a mão, através do irmão que veio e falou uma palavra, esse vazio já é preenchido em mim. Mas esse só foi preenchido porque Deus um dia usou alguém para ir lá e estender uma palavra amiga para ele. O texto vem dizendo que o abençoador que reparte a sua comida com os pobres será abençoado. Deus se alegra com o crente que abençoa o irmão e demonstra o amor pelos menos favorecidos. Demonstrar o amor para as pessoas que estão de pouco, para as pessoas que vão conseguir dar algo para nós é fácil. Demonstrar o amor para aquela pessoa que vai dar um carro para a gente no emprego, demonstrar o amor para aquela pessoa que vai dar, que vai emprestar um dinheiro para a gente é fácil. Mas devemos demonstrar o amor para aquela pessoa que verdadeiramente precisa do amor de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jesus não fez milagre nos ricos daquela época. Jesus não fez milagre nos fariseus daquela época. Jesus fez milagre no coxo. Jesus fez milagre no cego, naquele que estava na beira da estrada, naquele que estava largado as graças, naquele que estava passando por uma enfermidade. Essa pessoa foi quem Jesus foi. Nós devemos ir atrás de quem realmente precisa de auxílio, o auxílio de Cristo, para que verdadeiramente a obra seja feita em nossas vidas. O tópico 3 vai dizer que o cristão deve ter atitudes de amor ao próximo, como bom samaritano, estendendo a mão aos que necessitam de ajuda e tendo mais alegria em dar do que em receber. Glória a Deus, aleluia. Isso não é fácil, irmãos. É algo que nós temos que firmar em nossas vidas dia após dia, porque a natureza do homem ela só quer receber. A natureza do homem ela só quer estar recebendo dia após dia o tempo todo. Então é algo que nós temos que estar meditando verdadeiramente na palavra do Senhor, porque senão não vamos conseguir. Mas Deus é um Deus impossível, o Espírito Consolador está aqui para nos ajudar. Então, se verdadeiramente eu entrar no meu último pedir, Jesus, eu quero ajudar mais o próximo. Jesus, eu quero fazer a tua obra para aqueles que necessitam, verdadeiramente Ele te ajudará. E você sentirá mais alegria em estender a mão do que receber. E aí você terá a convicção que verdadeiramente você está fazendo a obra de Cristo. Que verdadeiramente você está imitando os passos de Jesus. Verdade. Jesus passou por muitas coisas na terra. Sofreu mais de uma vez. Foi açoitado, mas nunca ele deixou de estender a mão que estava precisando. E novamente a palavra de Deus diz que ele veio para servir, não para ser servido. E deu-se o próprio Cristo, naquele que nós cultuamos, veio para servir. Quem somos nós para não servir ao próximo? Quem sou eu para não servir o meu irmão? Mas é natural, filho de Jesus, é natural, o tempo que eu estender mais a mão, o tempo que eu ajudar o próximo, as bênçãos também chegarão à minha vida. Verdade. As bênçãos também chegarão à vida da minha família, à minha vida. Glória a Deus. Mas é necessário essa fé prática, é necessário essa fé pragmática, é necessário essa fé de ações. Quantas vezes você não vê igrejas por aí arrecadando. E o mundo perecendo da obra de Cristo. O mundo perecendo de pessoas que levam a palavra de Deus aqui que necessitam. Novamente, às vezes a gente não está falando de dinheiro, às vezes a gente não está falando de bens materiais, a gente está falando de um abraço, que às vezes muda a vida de uma pessoa, muda o destino de alguém. Usado por Deus
Quantas vezes você não viu de uma pessoa que ia se matar, à noite e à tarde alguém veio, abraçou e falou: ei, Jesus te ama. E aquilo tocou o coração dela de uma maneira que ela não cometeu suicídio. E até hoje ela não entende por que aquela pessoa veio do lado e falou isso. Mas é porque Jesus verdadeiramente usou alguém que verdadeiramente se compadeceu da situação que ela estava, estendeu a mão e falou: ei, eu vou praticar os princípios que Jesus deixou para mim. Eu vou praticar Deus, aleluia. Eu vou ser verdadeiramente um cristão, um pequeno Cristo, e seguir os passos de Cristo na terra. Devemos ter compaixão do próximo e socorrer os necessitados com liberdade. O texto que vem para Paulo, portanto, cuidar do próximo é ser generoso com aqueles que nos acertam, e ajudar o próximo que padece necessidade é a maior expressão de amor ao Senhor, porque você está cuidando da criatura que Ele fez. Aleluia, você está zelando da Jesus. criatura que Ele fez. Então, para que essa maior demonstração de amor que você pode ter pelas obras dele? Do que adianta eu ter esse zelo todo pela palavra? Do que adianta eu ter esse zelo todo pelo temor de Cristo, mas eu não faço aquilo que Deus deixou para mim, que é o amor? Então eu devo expressar essa maior atitude de amor de Cristo na minha vida. Glória a Demonstrar que Deus. verdadeiramente Ele é comigo, Ele é contigo. E de coração e olhos abertos, muitas pessoas se apegam tanto aos bens materiais que vivem para acumular riquezas. Mas a Bíblia nos ensina a partilhar o pão com o pobre. Os crentes da igreja primitiva eram solidários uns com os outros e ninguém tinha falta de nada. Mas devemos voltar a este tempo. Nós devemos voltar ao tempo em que Cristo nos deixou, a igreja primitiva, onde verdadeiramente os irmãos entravam em comunhão, onde verdadeiramente as pessoas se estendiam as mãos porque havia comunhão em Cristo. Nós devemos voltar a praticar essa comunhão no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na nossa vida, e verdadeiramente as coisas que serão acrescentadas. A palavra vem dizendo que possamos ter um coração generoso na maneira que agrada a Deus, para auxiliar os que necessitam de ajuda. Então, primeiro eu preciso me encher das coisas de Cristo. Primeiro eu preciso me encher das coisas que Deus nos deu para que eu possa transbordar no meu próximo. Para que eu possa partilhar o meu próximo e não me encher das coisas de Cristo e ficar só para mim. Mas quando eu me encho da fé de Jesus, quando eu me encho dos ensinamentos de Cristo, do amor que Cristo deixou para mim, aí eu posso mostrar esse amor a quem precisa, para as pessoas do mundo. A fé, a salvação, ela não vem mais pelas obras. Ela não é mais pelas obras que fazemos, porque se fosse, todos nós estaremos condenados. É pela graça. Mas isso não quer dizer que nós devemos deixar de fazer a obra de Cristo. Isso não quer dizer que nós devemos deixar os princípios de Deus, não. Isso quer dizer que verdadeiramente Ele nos ama, porque agora somos salvos pela graça, o véu foi rasgado e temos acesso verdadeiramente com Deus. Mas isso quer dizer que também nós devemos exercer esse amor que Ele fez por nós. Amar o outro como um dia Ele nos amou. Ali em João 3, ele está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer não é só falar que crê. Acreditar não é só falar que acredita. É seguir as obras, é fazer as obras. É continuar a fazer aquilo que Cristo nos deixou. É não parar de continuar, de salvar vidas. O que nós estamos fazendo aqui é salvar vidas. Vidas que estão no mundo. Vidas que estão na droga. Quando nós estendemos a mão, às vezes nós estamos salvando uma pessoa da morte. Às vezes nós estamos tirando pessoas das garras de Satanás. Satanás está ali acusando, mas vem alguém diferente, em vez de acusar, compadece. Mas é somente ter compaixão de Cristo.
compaixão não só em sentimento, mas em ação. Eu me compadecer. Compadecer quer dizer o quê? Eu me colocar no lugar daquela pessoa. Imagina você se colocando no lugar do coxo que está ali há 20, há 30 anos. No lugar do cego que está ali há 20 a 30 anos sem enxergar. Imagina você se colocando no lugar dessa pessoa que você mais quer enxergar. E para você precisa disso com urgência. Quando você se coloca no lugar da pessoa, você vê que você precisa daquilo para ontem. E às vezes nós estamos passando por um lugar e às vezes uma pessoa precisa nos falar, não, depois eu ajudo ela, não. Na próxima vez que eu vim aqui eu te ajudo, mas precisa aquela pessoa, precisa de urgência. E nós não nos colocamos no lugar daquela pessoa, por isso nós não sabemos. Mas a partir do momento que a gente se compadecer e verdadeiramente colocar a compaixão em nós, na prática, nós vamos se compadecer daquela pessoa e entender que aquela pessoa precisa de auxílio naquele momento. E às vezes aquele é um momento que a pessoa precisa ser ajudada. E Jesus tocou no teu coração. E por mal, por você achar que você é superior, você não ajudou. Mas Cristo quer te dizer que, ajude a quem você precisa. Porque às vezes se você está ajudando é porque Deus quer fazer algo na sua vida. Às vezes se você está ajudando é porque Deus quer exercer o amor dele na sua vida. E não há coisa melhor do que exercer o amor de Cristo. Glória a Deus. Não há coisa melhor do que exercer os princípios de Deus. Para nós que somos cristãos, não existe maior ensinamento do que a compaixão. Não existe maior ensinamento do que o amor. Porque nós não conseguimos nos colocar no lugar de Cristo que sofreu naquela cruz. Mas nós podemos entender 1% do amor que ele teve. E se nós conseguimos levar para frente 0,5% desse amor, nós conseguiremos fazer a obra dele na terra. Mas é necessário que eu abra o meu coração. É necessário que eu olhe para a palavra, olhe para Cristo e fale, eu quero exercer a prática de Deus na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Eu não quero só viver de palavras, eu não quero só viver de teoria, não, eu quero viver de prática, eu quero colocar a prática de Cristo acima de tudo. Eu quero espalhar o amor de Cristo e verdadeiramente as coisas que serão acrescentadas. As portas começarão a se abrir, se você estiver doente, Jesus vai te sarar. Porque a palavra diz que se você for fiel, ele será fiel contigo. Eu creio, Jesus, aleluia. O Pai celular cuida do seu filho, o Pai celestial não vai cuidar. Mas o Pai também quer que o seu filho cuide dos irmãos. E é isso que nós devemos fazer. Somos todos irmãos de Cristo. Devemos cuidar dos nossos irmãos. Devemos cuidar daquele que está ao nosso lado. Às vezes nosso coração está duro demais, às vezes se compadeceu com pedra. Mas devemos quebrar essa pedra do nosso coração. E entender que sem Deus nós não somos nada. Que sem Cristo nós não somos nada. A tudo devemos a Ele. Então a mínima coisa que nós podemos fazer para ser como Jesus Cristo, para seguir os passos dele, é partilhar desse amor de Cristo. O amor que foi tão grande que salvou eu, você mesmo, nós não merecemos. O amor que foi tão grande que levou 39 chicotadas, foi crucificado, enfiaram uma estaca nas costelas dele. O amor que foi tão grande que morreu mesmo sem você e eu merecer. É esse amor, 1% desse amor que devemos levar para frente. Se nós conseguimos colocar em prática 1% desse amor, 1% dessa fé que Jesus deixou para nós, grandes coisas nós faremos nesse mundo. Glória a Deus. Esse mundo será impactado. Glória, aleluia. Será impactado, vidas serão arrebatadas, as pessoas olharão para você com um olhar diferente, elas não vão entender, mas esse olhar será o olhar de luz que o Espírito Santo tem. Porque se você está andando na rua, aparece uma pessoa e você se compadece dela, as pessoas que estão na volta falam, verdadeiramente essa palavra, essa pessoa segue ao Senhor. Verdadeiramente essa pessoa é cristã. Mas se eu estou na rua, a pessoa me estende a mão e eu falo, não, depois eu faço isso, a pessoa, mas ele não segue ao Cristo? Mas ele não segue a Jesus? Então que sejamos exemplo de Cristo para o mundo. Porque a palavra é capaz de transformar a ele, mas o exemplo transforma. O exemplo transforma o irmão. Se você está dentro da casa de Cristo e as pessoas veem você fazendo boas obras, aquilo impactará na igreja. Impactará positivamente. Então que nós possamos praticar mais essas boas obras, que não serão salvos por isso, mas ganharão almas para o Senhor, que é o mais importante. Eu quero concluir a minha palavra,
nome de Jesus. E dizer que o mundo ele tenta todo tempo te puxar para trás. Para nós que somos cristãos é cada vez mais difícil. Às vezes aquela pessoa ela até te insulta. Profere palavras ruins para você. Mas é verdadeiramente nesse momento que você tem que mostrar que você é diferente das pessoas. Verdade. Que você não é movido não só pelas leis do mundo, mas pelas leis de Cristo. Que você não é movido mais só pelo amor secular, mas pelos amores que Jesus deixou para a gente. Amém, Jesus. Aleluias. Quantas pessoas não morreram em lugares inóspitos? Quantas pessoas não morreram em lugares extremamente hostíssimos? Mas eles estavam lá praticando o que verdadeiramente Cristo quer que nós pratiquemos. Eles estavam lá estendendo a mão para as pessoas que realmente precisavam. E às vezes na terra você não acumulou riquezas por conta disso. Às vezes na terra você não foi extremamente rico porque você ajudou o irmão. Mas tem lugar que você vai ser extremamente rico. Glória a Deus. Mas tem lugar que você vai que supera qualquer riqueza. Glória a Deus. Aleluias. Há lugar separado para aqueles que estão. Creio, Jesus. Aleluias. Para o próximo, assim como Jesus fez. Que essa palavra semeie nos nossos corações. Que seja como uma semente se levantante. Glória a Deus. Que nós possamos cada dia mais fazer uma auto-reflexão de como nós estamos. Se estamos verdadeiramente impactando o mundo por boas obras. Se estamos verdadeiramente seguindo o Evangelho de Cristo. Se estamos verdadeiramente fazendo como Paulo fez. Verdadeiramente fazendo como Pedro fez. Se nós estamos entrando em comunhão com aqueles que precisam, partilhando o pão com aqueles que têm fome, instruindo a palavra de Deus àqueles que estão necessitados, que às vezes estão pedindo somente o direcionamento de Deus por sua parte. Nós temos toda a autoridade do mundo concedida por Deus, não pelo homem, mas concedida por Deus, para edificar a vida do mundo. Nós temos a autoridade dada por Deus para profetizar. Aleluia, Jesus. Então que da nossa boca possa sair somente palavras de edificação, de restauração, de renovação para o Deus. Palavras de profecias boas. Porque o dobro nos dará o Senhor, o triplo nos dará o Senhor. Mas é necessário seguirmos a fé. A fé que nós professamos. Eu quero fazer um gesto, eu peço que os irmãos fiquem de pé. Quem esteve aqui hoje que realmente precisava receber a palavra de Deus. E que voltemos a nossa vida instruídos pela palavra do Senhor. Aleluia. Sejamos melhor dia após dia. Faça algo para o Cristo quer nessa vida. Amém. Vamos fazer um coração. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui sobre Sim, meu Pai. nós pedimos sejamos melhores a cada dia. Obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra maravilhosa, Deus. Nós possamos ser mais praticantes, meu Pai. Ajudar os nossos irmãos necessitados, para que aqueles que estejam em situação difícil possam receber da parte de nós que somos cristãos, o renovo, através do Evangelho, das boas novas, do amor de Cristo, como foi dito aqui. Usa-nos cada um de nós, Senhor. Capacita-nos cada um de nós, para que possamos praticar a Tua obra. Em nome de Jesus.